Olá, meu povo! Eu sou o professor Aldemir Malveira e nós temos o seguinte, olha só, me segue! Aula de número 62, objeto de conhecimento, números racionais na representação fracionária e na decimal, usos, ordenação e associação com pontos da reta numérica e operações, detalhamento, adição e subtração de números racionais. Então, vamos para a aula, me segue! Olá, meus queridos alunos e professores. Nós temos então, nesse encontro, e vamos falar do seguinte, olha só, adição dos números racionais, certo? O que seria essa adição de números racionais? Então vamos começar observando a seguinte tabela, com as seguintes informações. Observe a seguir as temperaturas registradas em um mesmo horário durante 5 dias de certa semana de inverno. Então aqui, de um lado nós temos o dia da semana e do outro nós temos a temperatura. Na segunda-feira, o termômetro, já que nós estamos falando de temperatura, ele estava marcando menos 2,4 graus Celsius. Na terça-feira, esse mesmo termômetro, só que agora um outro dia, estava marcando mais 1,8 graus Celsius. Na quarta-feira, o termômetro estava marcando mais 4,6 graus Celsius. Na quinta-feira, o termômetro estava marcando menos 0,5 graus Celsius. E na sexta-feira, esse termômetro estava marcando menos 3,4 graus Celsius. Então, observe o seguinte, ao fazermos essa leitura, e essa leitura envolve temperatura, nós temos que lembrar que o sinal que está na frente do número, ele tem um significado para nós. Então, quando nós olhamos para um termômetro, certo? Desses de rua, ou mesmo termômetro de casa, onde aparece o sinal de mais, significa que eu estou diante de temperatura positiva, ok? Ora, a temperatura positiva para nós é a presença de calor, é esse entendimento que nós temos que ter. Quando nós olhamos para o termômetro e a temperatura está com um sinalzinho de menos, ou seja, está marcando, está apresentando para nós o sinalzinho de menos, significa que nós estamos com um calor ameno. Calor ameno para nós, pessoal, significa exatamente que nós estamos diante de baixas temperaturas. Então nós temos esses entendimentos para mais e para menos, certo? Como nós tentamos entender mais ainda essa questão da temperatura. Uma outra ideia é, temperaturas negativas dão ideia de frio, né? Frio. E temperaturas positivas também dão entendimento de calor. Me segue na aula, olha só o que é que nós temos. Então, continuando ainda nessa mesma tabela, beleza? Observamos essas temperaturas, como eu já falei, olha só, temperatura negativa, dando ideia de frio na segunda-feira, na terça, temperatura positiva. Melhorou um pouquinho, né? Mas pelo número ser ainda muito baixo em relação a temperaturas que nós gostamos, né, que é acima de 25 graus, isso também ainda representa um pouco de frio, mas já é algo positivo. Na quarta-feira foi subindo, olha só. Mas na quinta-feira caiu bruscamente, porque nós saímos do mais e nós fomos para o menos, olha, indicando aqui que esfriou e esfriou bastante, certo? Ora, quando nós olhamos para sexta-feira, também houve mais queda de temperatura, certo? Por quê? Porque o termômetro também ele serve, pessoal, de uma régua. Ó,
O termômetro é basicamente isso aqui. Vamos supor esse desenho que nós temos aqui do lado, né? Então vamos supor que aqui, ó, para cá nós temos o que nós vamos chamar de negativo e aqui para cima nós vamos entender como positivo. E aqui é como se nós tivéssemos 0 graus Celsius, o meião, ó. Então, temperaturas positivas dão ideia de calor, mas calor de formas diferentes. E temperaturas negativas também dão ideias de frio, mas também frios diferentes. Ou seja, com mais intensidade ou com menos intensidade. A mesma coisa acontece da parte positiva. Então, olha só. Nessa semana, a previsão para a temperatura no sábado, indicava um acréscimo de 5,2 graus Celsius em relação ao dia anterior, no mesmo horário, certo? E aí vem a seguinte pergunta: qual foi essa previsão de temperatura? Então, lembrando, quando nós olhamos para cá, olha só, sexta-feira, quanto que estava essa temperatura? Na sexta-feira, essa temperatura, né, olha só, sexta-feira, esta temperatura, ela era de menos 3,4 graus Celsius, beleza? No sábado, essa temperatura, né, que foi lá assim, no dia pós-sexta-feira, sábado, essa temperatura, ela já estava, ou seja, o termômetro estava marcando 5,2 graus Celsius. Um outro entendimento, observe que não está aparecendo o sinalzinho, né? Ok, mas olha só, se não está aparecendo o sinal, nós já sabemos que quando o número ele não traz o sinal de forma clara, nós já sabemos então que aqui nós estamos diante de um mais. Então, olha só a análise que nós temos que fazer, pessoal. Ó, o que ocorreu de sexta para sábado? Então, aqui, o que está sendo perguntado, qual foi essa previsão? Muito bem, essa previsão, então, olha, então vamos fazer a conta, né? Entre a questão da sexta-feira, olha, aqui a sexta-feira e aqui o sábado, beleza? Então, na sexta-feira, estávamos com menos 3,4 e no sábado houve um acréscimo. Olha aqui o que está expressando o acréscimo, meu povo, olha, o mais. Então vamos ver qual foi exatamente essa previsão de temperatura em relação ao dia que foi perguntado. Resolvendo a conta. Olha a conta que nós temos aqui, pessoal, ó. Nós temos menos 3,4 mais 5,2. Como resolver esta questão aqui? Ora, nós estamos diante de números fracionários agora, trazendo para a questão de número fracionário. Então, nós vamos pegar, ó, 5, né, 5, deixa eu colocar aqui, ó, 5,2, que foi a temperatura projetada, foi projetado pelo termômetro lá no sábado, menos o 3,4. Beleza? Então, o que é que nós temos aqui, ó? Nós temos o seguinte, fazendo a conta, normal. Observe que o professor já colocou, olha, vírgula embaixo de vírgula. É algo que eu vou falar aí mais para frente, mas ok. Ó. Então vamos observar aqui, ó. O 2, eu não vou poder tirar 4. Então nós temos que emprestar, né? Emprestando para cá, tirando uma unidade do 5, esse número vai se transformar em 12. Daí eu tenho 12, agora eu tiro 4. Isso aqui vai me dar 8. Portanto, agora eu não tenho mais 5. Por quê? Porque houve o empréstimo. Muito bem, então agora eu tenho 4. Eu tenho 4, tirando 3, o que é que sobra? Sobra 1. Portanto, olha, a previsão da temperatura, porque houve esse acréscimo, ela estava muito baixa, muito frio, esquentou um pouco, mas não tanto. Mas então, a temperatura prevista nesse sábado, como estava perguntando, olha, se tornou positivo aqui, na verdade, porque aqui que eu estou trabalhando, eu tenho uma subtração, eu tenho um número negativo e tenho um número positivo. Ora, esses sinais, eles estão contrários. Sinais contrários
nós sabemos que nós temos que subtrair esses números, né, e dar o sinal do maior número em valor absoluto ou em módulo. Portanto, o maior aqui é do 5,2. Portanto, a nossa temperatura então ficou positiva. E essa foi a previsão do sábado. Está aqui, ó. Mais 1,8 graus Celsius, ok? Então, uma coisa que nós temos que lembrar sempre quando nós estamos desenvolvendo essas operações com números que envolvem o quê? Casas decimais, números que possuem vírgulas, certo? Se você quiser desenvolver essa conta, você tem que estar atento à estrutura da armação. Observe que o professor Aldemir teve o cuidado de colocar vírgula embaixo de vírgula, ok? E aí você faz a operação. Qual foi um outro encaminhamento que o professor Aldemir falou? A questão dos sinais, né? Quando nós estamos operando números que envolvem sinais, ok? Ou seja, que são números inteiros, eu posso estar adicionando números positivos com positivo, como eu posso estar trabalhando negativo com negativo, como eu posso estar trabalhando com sinais contrários. O que nós temos que lembrar? Que quando nós estamos operando números com o mesmo sinal, você deve adicionar esses números e repetir o mesmo sinal, ok? Quando nós estamos trabalhando com números diferentes, você deve subtrair esses números e colocar o sinal do número em valor absoluto, porque em valor absoluto o número se torna sem sinal e através do número se tornar sem sinal nós temos o poder da comparação, né? Quem vai ser o maior número e quem vai ser o menor. E você sempre deve colocar o sinal do maior número em valor absoluto, ok? Ou em módulo. Vamos continuar com essas contas? Agora vejamos um outro exemplo, né? Temos aqui a adição, estamos falando de adição de números racionais, nós iniciamos com a questão das temperaturas, certo? Agora vamos ver na forma fracionária, porque lá na forma de temperatura, nós estamos trabalhando com números decimais, ok? Que nós podemos, é claro, transformar na forma A sobre B, né? Em alguns casos lá. Agora vamos ver na forma fracionária. Está aqui fração. O que é que eu tenho? Olha, menos 3/4 mais menos 5/6. Beleza? Ora, qual é a diferença de um para o outro? O professor explicou anteriormente que quando o número está na forma decimal, eu vou colocar vírgula embaixo de vírgula. Ok. E agora quando ele está na forma A sobre B, que é um sobre o outro? Primeiro ponto, você deve olhar para os denominadores. Se esses denominadores forem diferentes, pessoal, nós temos que tratar. Eu vou chamar isso de tratamento. Eu vou ter que tratar essa questão. Mas tratar de que forma? Eu tenho que tratar em transformar para o mesmo número, certo? Ou você vai tentar levar isso para 4 ou isso para 6. É claro que levar para 4 e levar para 6, às vezes você vai ter que pensar mais, mas nós podemos buscar o que nós chamamos de frações equivalentes, né? E qual é a questão dessas frações equivalentes? Então, frações equivalentes são frações que representam a mesma medida, né, em relação a uma que você está trabalhando. Então, portanto, vamos fazer isso. Vamos fazer essas transformações e levar para frações equivalentes. Então, olha lá a primeira fração. Ó. Eu tenho menos 3/4. Ora, os denominadores são diferentes, ok? Temos que ter denominadores iguais para facilitar, né, a nossa vida, para nós estarmos na nossa zona de conforto. Olha aqui, um dos meios eu posso multiplicar ou eu posso dividir essa fração por um mesmo número e obter uma outra fração. Então aqui olha o que está rolando.
Ó, menos 3 quartos. Isso aqui foi multiplicado por 3, e isso aqui foi multiplicado por 3, olha. 3 vezes 3 deu 9, 4 vezes 3 deu 12. O sinal você repete. Então você construiu, né, você encontrou uma nova fração que corresponde à mesma medida, né, a mesma ideia de medida, e é uma fração que nós chamamos de equivalente. E olha para onde eu levei, beleza? Agora vamos tratar a outra, olha só, a outra, menos 5/6. Então, como a ideia aqui eu multipliquei por 3 e eu cheguei ao denominador 12, então significa que essa outra eu vou ter que levar para 12. Você vai pensar em um número onde você possa transformar esse 6 em 12. Então aqui no caso, ó, multiplica por 2 e multiplica por 2. Olha aqui. Então 5 vezes 2 dá 10, 6 vezes 2 dá 12. O sinal repete. Olha o que aconteceu, pessoal. Outra fração equivalente. Então, menos 3 quartos mais menos 5/6, que é exatamente o exemplo. Eu vou olhar para o que nós transformamos, que foram as frações equivalentes. E isso, né, nos leva a um grande ganho, né? Um grande ganho com relação à otimização do nosso pensamento, nas nossas contas. Por quê? Porque agora eu tenho denominadores iguais. Então, olha o olho aqui do professor, que ele sempre coloca para você ficar de olhos abertos. Então, quando os denominadores são diferentes, você está trabalhando na forma fracionária, você vai para a transformação, transformar em frações equivalentes. Ou você vai multiplicar e dividir por um mesmo número, a fração que você encontrar é equivalente à primeira, que foi exatamente o método que eu estou utilizando aqui, buscando frações equivalentes, e aqui eu usei a multiplicação. Né? Por que eu não usei a divisão? Porque se você vê que vai ficar complicado, você vai quebrar a estrutura, então você pense em multiplicar. Você é livre para fazer isso, certo? Muito bem, então chegamos aqui. Chegando aqui, ó, como os denominadores são iguais, agora ok. Você vai repetir o denominador e vai operar o numerador. Beleza? Então tá aqui, olha lá. O que nós temos? Opa, a estrutura que nós temos é essa, né? Menos 9 dozeavos. Aqui você tem que eliminar o sinal de reunião. Como é que se elimina? Mais com menos dá menos, ó. E aí entrou quanto? Olha, 10 sobre 12. Beleza? Então nós temos agora que executar a seguinte conta. Menos 9 dozeavos, menos 10 dozeavos. Os denominadores são iguais, então você vai repetir, ó, e vai operar o numerador. Mas olha só o que aqui nós temos. Uma outra observação, sinais iguais. Se os sinais são iguais, os números devem ser somados, portanto, 19. Agora, e como fica a questão do sinal? Quando você está manipulando sinais iguais, você vai somar os números e repetir o mesmo sinal. Portanto, chegando a menos 19, 12 avos. Então, é dessa forma que você trabalha quando você está na forma decimal, certo? Adicionando na forma decimal, beleza? Então, nós vimos 2 exemplos. Quais foram os 2 exemplos? Trabalhamos com adição e ou subtração de números decimais, os números que vêm acompanhados de vírgula, beleza? Como é que eu estruturo isso? A conta ela vai ser estruturada exatamente vírgula embaixo de vírgula, beleza? Vamos ver mais exemplos aí para frente. E quando nós estamos trabalhando com operações de adição e ou subtração de forma fracionária, primeiro ponto que foi apresentado, os denominadores são diferentes, então você vai buscar uma fração equivalente para encontrar denominadores iguais. E aí você executa a operação. Vamos continuar? Me segue aí, pessoal. Agora veremos uma síntese, né, do que eu já falei anteriormente. Ó. Então veremos algumas regras básicas de adição e subtração de números decimais. Ora, eu já falei, primeiro, olha, primeira regra, ó, alinhar as vírgulas das parcelas, que é o que foi traduzido pelo professor como arrumar vírgula embaixo de vírgula, ou seja,
pega o primeiro número, quando você for colocar o segundo, você já vai escrevê-lo de maneira que fique a vírgula debaixo de vírgula. Depois, ó, devemos lembrar que todo número inteiro pode ser escrito na forma decimal, como por exemplo o 3, certo? Esse 3 eu posso transformar em algo decimal, colocando a vírgula e acrescentando os zeros. Ele vai continuar com o mesmo valor dele. Aqui só vai depender de o que vai ser aplicado, em que sentido esse 3 vai ser aplicado. Mas em termos numéricos são coisas iguais, beleza? Só que um está na forma decimal, porque já está aparecendo o zero após a vírgula, e esse aqui está na parte inteira, beleza? Isso serve para quê? Para se de repente estiver faltando algum número, você pode preencher com zero, pessoal. Essa aqui é a ideia. Então essa é a regra 2. Terceira, para adicionarmos 2 ou mais números decimais, é preciso colocar vírgula embaixo de vírgula. Foi o ponto central que eu havia colocado, certo? Então, nós temos que estar atento a esse resumo, né, que o professor Aldemir acabou de falar, porque nós estamos tratando de adição e ou subtração de números racionais. Esses números racionais, eles podem estar escritos na forma de fração, na forma fracionária, ou ele também pode estar escrito na forma decimal. Me segue, vamos para o próximo exemplo. Exemplo 1, olha só. No exemplo 1 nós temos a adição de 2,75 mais 3. Olha o que acontece. Se nós fôssemos pegar e adicionar, lembrando que aqui eu tenho o número inteiro. Mas e como é que fica a estrutura ou leitura desse número que tem a vírgula? Esse número ele também é constituído de uma parte inteira. Então essa daqui é a parte inteira do número e aqui é o que nós chamamos de parte decimal. Quando nós formos arrumar, né, de acordo com as regrinhas que nós vimos anteriormente, né, eu tenho aqui, ó, 2,75. Qual seria uma leitura, né, mais técnica? Eu tenho 2 inteiros e 75 centésimos. Então tá aqui, ó. Você dá ênfase à parte inteira. Esse outro está totalmente inteiro, porque ele é inteiro, ó, 3. Então eu coloco 3. Para nós alinharmos com relação ao que nós chamamos de regras básicas, eu vou acrescentar a vírgula e vou preencher com 0. Olha, como tem 2 casas, eu preenchi com 2. E aí é que eu vou executar a conta, ó. Então tá aqui, ó, 5 com mais 0 vai dar 5, o elemento neutro, né? Por que eu posso acrescentar 0? Porque é o elemento neutro da adição, ele não vai alterar. 7 mais 0 dá 7, 2 e 3, 5. Então nós chegamos à solução de 5 inteiros e 75 centésimos aqui ao lado, olha só, beleza? Então, isso você pode executar. Agora, e se nós tivermos, se não houver necessidade de preencher, pode acontecer isso? Pode. O número já pode vir, como eu costumo dizer, na sua forma comportada, né? Você não vai precisar se preocupar em acrescentar, ele já vem arrumado. Mas se houver necessidade, nós arrumamos. Lembrando que parte inteira, debaixo de parte inteira. Parte decimal, debaixo de parte decimal, quando você está estruturando a tua continha. Isso na adição e ou subtração. Daí é que vem essa história que a vírgula vai ficar embaixo de vírgula. É por conta disso, né? Ela está dizendo, olha, pessoal, o que está à minha esquerda é parte inteira e o que está à minha direita é a parte decimal da minha conta. Então é por isso que fica vírgula embaixo de vírgula, né? É bom você ter essa arrumação lógica na tua cabeça de o porquê que você está executando desse jeito essa operação. Vamos continuar. Me segue aqui, vem comigo. Então no exemplo 2, o que nós temos? Ó, nós temos realizando uma leitura, né, bem técnica, olha, 4 inteiros e 879 milésimos, mais 13 inteiros e 14 centésimos, beleza? Então, como é que vai ficar essa arrumação? Então, olhe bem aqui, lá vem, ó, parte inteira, né, vírgula, parte decimal, tá aqui. Quando você for colocar outra, lembrando, tá aqui a parte inteira, ó,
e está aqui a parte decimal. Então eu vou colocar ó, inteiro debaixo de inteiro. Se você colocar inteiro debaixo de inteiro, automaticamente vem a vírgula. E aí agora, olha, a parte decimal. Pessoal, o que está acontecendo aqui? Olha lá, aqui ó, está faltando completar, né? Para você ficar na tua zona de conforto. E eu completo com o quê? Com 0, que é o elemento neutro. Então agora eu posso executar essa conta. É uma conta de mais, 9 com mais 0, não alterou. Eu tinha 9, continuou 9. 7, 4 dá 11, vai 1, 1 e 8, 9, e 1, 10, 0 vai 1, certo? 1 e 4, 5 e 3, 8. Olha, a vírgula já coloquei automática, ó, 18. Beleza? Olha só. Então ficou 18 inteiros e 19 milésimos. Esse é o resultado da minha conta, né? Então tá aqui a parte inteira, a vírgula, e aqui a parte decimal. Ó, é nesse caso que você estrutura a questão, né? Como estava escrito lá naquela regrinha, vírgula embaixo de vírgula. Certo, meu povo? Vamos continuar. Mais exemplo. Me segue na aula, meu povo. Então, João participou de um campeonato de judô na categoria juvenil, pesando, olha só, 45,350 quilogramas. 5 meses depois, estava com 3,150 quilogramas mais pesado, olha só, e precisou mudar de categoria. Quanto ele estava pesando nesse período? Ora, qual foi o peso inicial, né, do João, quando ele foi medir o seu peso? O campeonato mede para saber em que categoria está o atleta. Estava pesando isso. Depois, passou algum tempo, 5 meses, ele estava pesando 3,150 quilogramas a mais. Opa! E aí está sendo perguntado, quanto ele estava pesando, né? Automaticamente, nós já sabemos que quando nós estamos envolvendo pesagem de lutadores, né, existe uma tabela, um critério, então vamos lá somar. Então ele saiu daquela categoria e foi para outra, pesou mais, então 3,150, lá vai, ó. Beleza, aí 0, 5, 5, 10 vai 1, 3 e 1, 4 e 1, 5, vírgula, aqui 5 e 3 dá 8, 4, ou seja, olha com quanto ele ficou, ou seja, 48,500 gramas. Portanto, letra C. Beleza, meu povo? Então, muito bem. Observamos, então, essa questão, né? Então, observe o seguinte, uma outra coisa, a questão da subtração agora, né? Não vai mudar, que é a operação inversa, né? Observe a tabela, volta de novo, né? Entre quais dias de segunda-feira e sexta-feira houve a maior queda na temperatura em São Joaquim? Voltamos para a questão do termômetro. Olha lá, na segunda, menos 2,4. Na terça, mais 1,8. Na quarta, mais 4,6. Na quinta, menos 0,5. E na sexta, menos 3,4. Houve queda de temperatura de quarta para quinta-feira. Olha, de quarta para quinta. Nós estávamos com uma sensação de mais 4,6 e depois na quinta foi para menos 0,5. Houve, como é que houve? Determine essa variação. Então, vamos pegar ó, a temperatura lá de quinta, que foi menos, caiu, o problema está dizendo que caiu, então caiu representado pelo menos, né? Então vamos fazer essa conta. Resolvendo essa conta, menos 0,5, tiramos, né? Menos com mais vai dar menos. E como os sinais são iguais, nós vamos somar e repetir o mesmo sinal. Somando 0,5 menos 4,6, menos 5,1. Ok? Que foi a temperatura. Beleza, meu povo? E aí na subtração, forma análoga, né? Se eu realizava, né, a estrutura, como estruturar, como arrumar para fazer. Então eu tenho 7,37, ou seja, 7 inteiros e 37 centésimos, menos 2 inteiros e 8 décimos. Vírgula embaixo de vírgula, quando eu falo de forma análoga, é do mesmo jeito.
Faltou acrescentar? Coloca o elemento neutro, que é o 7, e vamos subtrair, olha. Certo? Eu tenho aqui, né? Como é que eu vou tirar 7? Tenho que tirar 0, essa coisa toda, elemento neutro não altera. Então, portanto, 7. Agora, eu tenho 3, mas eu vou ter que tirar 8. Então, emprestou 13, tirando 8, 5. Aqui eu não tenho mais 7, eu tenho 6. Portanto, eu tenho 6 e agora tiro 2, eu fico com 4,57. E como é que fica o sinal? Pessoal, um número quando não tem sinal, mas, né? Então, se nós olharmos essa estrutura em valor absoluto, beleza, olha o que aconteceu. Aconteceu, então, que vai ficar o sinal do maior, né? Continuando, nós temos o seguinte, certo? Nessa subtração, chegamos aí, então eu estou diante de uma sinalização positiva. Ok, pessoal? Muito bem. Então, nós falamos de adição e subtração de números racionais, envolvendo a forma decimal e a forma fracionária. Espero ter contribuído. Eu fico por aqui e até a nossa próxima aula.